Entrevista do dia, no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Eu estou tendo o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso estúdio, na nossa bancada, a Procuradora-Geral de Mato Grosso do Sul, doutora Ana Carolina Ali Garcia. Bom dia, doutora Ana. Satisfação recebê-la aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia, Carlos, ouvintes. É sempre uma alegria poder voltar aqui, ter oportunidade aí de falar da atuação da Procuradoria-Geral do Estado. Muito bem, doutora Ana. Inclusive, falando sobre isso, nos últimos meses, nesse primeiro semestre, a PG ela tem protagonizado aí diversas iniciativas que vão desde acordos de inovação até acordos tributários. Como que a senhora aí... Como a senhora analisa esse primeiro semestre dos trabalhos da Procuradoria aqui do nosso estado? São várias entregas, né, Carlos? Eu acho que o que mais nos realiza nessa atuação é que a Procuradoria ela está no desenho da política pública, ela está dentro, junto com o gestor, no desenvolvimento dessa política pública, e quem a gente quer alcançar é o cidadão, né? Toda a população sul-mato-grossense. Então, quando a gente confere segurança jurídica, quando a gente busca inovar na nossa atuação, o alcance é diretamente relacionado com a população, com uma entrega de uma política pública inovadora, eficiente, com menor custo, e é nesse sentido que a Procuradoria tem trabalhado. Regulamos aí o uso de IA, né, no âmbito da nossa instituição, entendemos o quão positivo é o uso dessas tecnologias, né, o quanto isso pode trazer mais eficiência, reduzir custos e realmente a produção no âmbito da Procuradoria ser mais efetiva. Mas ela precisa também de cuidados, tudo que é novo demanda essa análise, né? E temos um grupo, uma comissão aí voltada para internalizar no âmbito da Procuradoria esse uso. Então, de forma regulada, de forma com base nos princípios, mas não distanciando aí da realidade, entendendo que o serviço público ele precisa realmente de ter medidas de inovação, né? O uso da inteligência artificial no nosso dia a dia é um retrato disso. Doutora Ana, a senhora bem colocou aí que um dos principais objetivos da Procuradoria-Geral aqui de Mato Grosso do Sul é simplificar, né, os serviços. E em meio a tantos desafios jurídicos, né, que o nosso país enfrenta, desafios institucionais também, como que a Procuradoria-Geral do Estado hoje, ela vem se posicionando para poder garantir a segurança jurídica, né, e ao mesmo tempo também promover aí soluções mais eficientes para a população que nos escuta nesse momento? Então, você trouxe um tema que realmente essa simplificação, rompendo barreiras do acesso ao serviço público. Eu acho que o que a gente precisa é dar um acesso de forma mais ágil, mais rápida, mais efetiva. Então, dentro das nossas competências, a gente sabe que isso é um trabalho coletivo, cada pasta tem atuado no âmbito do executivo com essa missão e com grandes entregas, mas a Procuradoria ela é intersectorial, então ela realmente transita entre todas as áreas, saúde, educação, segurança, assistência, buscando com essa segurança jurídica, com essa simplificação, não só da linguagem, mas dos meios de acesso ao serviço público, garantir que chegue ali na ponta aquela política pública desenhada, aquela norma, né, tão debatida muitas vezes na Casa de Leis, e que o objetivo imediato é o cidadão, é o serviço público de melhor qualidade. Então, você trouxe, Carlos, a questão, a esfera, né, a área fiscal, tributária, é o nosso balcão de atendimento contribuinte à dívida ativa, né? Então, uma vez inscrito, a Procuradoria passa a gerir essa dívida, e hoje a gente não olha mais isso como uma mera controle de legalidade e ajuiza a execução fiscal. Não, a gente tem buscado dialogar com esse contribuinte, então trazendo meios que não só o contencioso, não só o judiciário, mas os meios que a gente fala de extrajudicial, de buscar resolver essa demanda no âmbito da administração pública, da Procuradoria. E aí, recentemente, o governador Eduardo Riedel sancionou a lei da transação tributária,
e nós estamos numa missão agora dessa regulamentação. Ele deve, em breve, já publicar esse decreto em mais uma ferramenta para a gente poder melhorar a arrecadação, mas mais que isso, permitir a conformidade fiscal, permitir que aquele empresário, que aquele contribuinte possa se regularizar e retomar a sua atividade econômica, né, tendo as suas certidões e realmente promovendo o desenvolvimento. Então, o trabalho da PGE está muito atrelado também aos investimentos, ao desenvolvimento do Estado, né? No Conselho Gestor de Parcerias, né? Então a Procuradoria tem assento, nós estamos com o procurador no âmbito do Escritório de Parcerias Estratégicas, então o anúncio aí pelo governador, pela secretária Eliane, dos projetos, ele tem uma modelagem jurídica, né? Concessões, PPPs tão importantes na área da saúde, concessões rodoviárias, e tem um olhar aí do jurídico auxiliando nessa modelagem, permitindo o desenvolvimento do nosso Estado. Muito bem, doutora Ana, a senhora comentou essa questão, a senhora trouxe agora essa questão da reforma tributária, que é um assunto muito pertinente. A senhora aí vem falando muito sobre esse assunto nos últimos anos, né? E nós estamos vivendo um momento de transição, né, doutora Ana? Como que hoje a senhora vem trabalhando, como que a Procuradoria, os procuradores aqui do nosso estado vêm trabalhando para poder equilibrar, manter esse equilíbrio dos interesses do nosso estado, mas também ao mesmo tempo manter o equilíbrio dos interesses do cidadão que está nos ouvindo agora? Como que a Procuradoria vem atuando para poder manter esse equilíbrio nesse momento de transição da reforma tributária? Então, nós sempre, nos ambientes que participamos, Carlos, e aí desde o início da tramitação da PEC, que hoje já é uma emenda, que já mudou o texto da nossa Constituição, já temos uma lei regulamentando, uma lei complementar federal, e temos um segundo projeto que ainda está no Congresso, mas temos expectativas que seja votado ainda esse ano, e aí as duas grandes regulamentações da reforma tributária já no nosso sistema jurídico, e a gente tem buscado dar voz à realidade do estado de Mato Grosso do Sul e entender também essa grande reestruturação do sistema tributário, o que isso impacta, né, nesse recolhimento por parte do cidadão, mas o que impacta também nas atividades da Procuradoria, né? Nós temos um novo cenário, um novo momento, uma expectativa de redução da litigiosidade, né? Eu acho que hoje um excesso de produção de normas, isso não é salutar nem para quem está no mercado, nem para o empresário, nem para o contribuinte, que precisa entender qual norma aplica, sempre mudanças. Então, o excesso de produção de normas, uma instabilidade muitas vezes da jurisprudência, né, do Supremo. Então, a gente acredita que a reforma vem com balizas para mitigar tudo isso que traz insegurança jurídica, né? E ter mais transparência, mais cidadania fiscal, melhorar o ambiente de negócios. E é nesse sentido que nós temos trabalhado, né? E de forma, assim, sempre cooperativa, com outros entes, os municípios, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as outras Procuradorias Gerais dos Estados. Então, o Colégio Nacional de Procuradores Gerais tem tido um papel importante nesse cenário. Continuamos acompanhando a regulamentação do segundo projeto. Temos aí o nosso secretário de Fazenda na presidência do Concefaz e também do Comitê Gestor, o que para nós é motivo de muito orgulho e de muito trabalho também em conjunto com o time, né, da Secretaria de Fazenda e agora aí desse desenho desse novo ambiente, que nem nós ainda temos uma total dimensão de como vai funcionar o Comitê Gestor. Mas o que é o Comitê Gestor? São os estados e municípios reunidos nesse novo desenho da tributação. Então, Mato Grosso do Sul tem, através dos seus agentes aí, buscado dar voz à realidade do estado, buscado entender esse processo de transformação e um melhor desenho aí para os envolvidos, tanto o ente que tem que cobrar, quanto o contribuinte que está nessa relação tributária e precisa ter mais segurança. Inclusive, doutora Ana, falando ainda sobre reforma tributária, a senhora foi eleita, né, a vice-presidente do recém-criado CONAP, que trata justamente da reforma tributária. É mais uma grande responsabilidade que a senhora abraçou. O que isso representa, né, para Mato Grosso do Sul e até mesmo para a Procuradoria-Geral do Estado?
Muito me honra. Isso aconteceu ontem, Carlos, então a notícia é muito fresca, foi final do dia, e é um ambiente novo, né? O Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal. E ali vamos reunir Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as Procuradorias Gerais dos Estados, né, dos 27 entes da Federação, e as Procuradorias Gerais Municipais. Nesse novo ambiente, nós vamos buscar entender todo esse processo de transformação, trazer uniformização para os entendimentos, né, debater, produção científica. Então, é realmente uma grande oportunidade. Então, eu encaro isso como uma grande oportunidade. Tivemos aí a eleição ontem e assumi a primeira vice-presidência no âmbito desse CONAP. A presidência é da União, sempre isso foi definido desde o início do desenho do estatuto, e a primeira vice-presidência seria dos estados, e aí nós tivemos ontem, por aclamação, unanimidade de votos dos 27 procuradores gerais, confiando aí o nosso nome, essa missão, e eu tenho certeza que é uma grande oportunidade para a gente encarar esses desafios da reforma tributária de forma conjunta, coletiva com a advocacia pública. E a advocacia pública tem um papel fundamental nesse processo, porque quando o Constituinte redesenhou, ele elegeu 2 carreiras para estarem nesse comitê gestor, representando quem? A voz do Estado, a voz do município, a administração tributária e a procuradoria. Então, nós precisamos estabelecer uma verdadeira governança nesse processo, atuar de forma conjunta, e eu acredito que é uma grande oportunidade essa busca de soluções em rede para esse momento. Agora são 7h55 em Mato Grosso do Sul. Para você que está acompanhando a nossa entrevista, eu estou conversando agora com a Procuradora-Geral do Estado, doutora Ana Carolina Ali Garcia. Doutora Ana, a senhora acabou de comentar aí, a senhora acabou de citar essa questão da advocacia pública, né? E vamos falar agora dessa iniciativa bárbara, né? Que é a Caravana da Inovação. O que essa caravana representa para a advocacia pública aqui de Mato Grosso do Sul? Como que essa parceria, né, pode transformar a atuação jurídica aqui no nosso estado, doutora Ana? Então, é com muita satisfação que aí Mato Grosso do Sul foi eleito, né, o terceiro local aí no nosso país de divulgação da caravana. É uma parceria com a AGU, Advocacia Geral da União, e aí retrata mais uma vez como a advocacia tem atuado em rede. E a busca aí de compartilhamento de boas práticas, de experiências, de pesquisas em conjunto. Essa caravana está envolvendo também todos os municípios, Carlos, e eles têm uma participação nesse processo muito importante. E a gente precisa trazer as procuradorias municipais também para esse novo contexto. E no âmbito da caravana, que hoje à tarde, né, às 15h30 Brasília, 14h30 do Mato Grosso do Sul, nós vamos estar promovendo a abertura, começam os encontros virtuais, nós temos o encontro presencial aqui no estado dia 3 de setembro, né, e aí 4 e 5 seguimos com oficinas, e vai ser um momento de realmente pensar em como inovar no serviço público, compartilhar boas práticas, ao invés de trabalharmos em ilhas, que a gente possa unir aí a nossa capacidade e construir. Ao final será construída uma carta entre os interlocutores, dando uma diretriz para o processo de inovação na administração pública e especialmente para as carreiras jurídicas. Doutora Ana, a senhora comentou essa questão dessa união, né, com as procuradorias municipais para poder trazer resultados, né? Como que hoje vem sendo o trabalho, doutora Ana? Como que vem sendo o contato com as procuradorias aqui do nosso estado? Fazendo um paralelo, por exemplo, com a realidade de outros estados. Como que hoje se encontra essa integração aqui em Mato Grosso do Sul das procuradorias municipais para poder fazer com que essas demandas cheguem, né, até a Procuradoria-Geral do Estado? Bem, na verdade é que no dia a dia a gente acaba se relacionando com as procuradorias maiores, né? Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, pela realidade fática disso, sim, mas nós queremos agregar todos. Estivemos na Soma Sul, então entregando aí ao presidente
prefeito Tales, um convite para agregar todos os municípios nesse processo de inovação. De fato, a gente não quer deixar ninguém para trás, e a ideia é o lema aí do governador, e no âmbito do jurídico também. Então, as procuradorias é um passo ainda inicial, mas a reforma nos startou isso, Carlos, a importância dessa atuação cooperativa, né? Fala-se em federalismo de cooperação, então a gente quer iniciar aí no âmbito do jurídico com essa nossa atuação em rede. Acreditamos que tanto a Caravana da Inovação quanto o CONAP, que é esse novo conselho que nós integramos junto com os municípios, com as procuradorias municipais, são dois momentos, ambientes que vão trazer um maior link de atuação entre as procuradorias, e a gente tem buscado isso, que ainda é embrionário, mas a gente acredita que irá acontecer. O IBS é um tributo que nós vamos compartilhar aí, né, tanto a cobrança, a receita, e é só um passo de tantos outros que poderia se otimizar muito mais, tanta energia, né, tantas ferramentas, tantos sistemas atuando de forma integrada no âmbito do estado de Mato Grosso do Sul. E já que nós estamos falando de tantas ferramentas nesse sistema, né, que é o Estado, eu acho que é importante comentarmos sobre a regulamentação recente, né, da inteligência artificial na Procuradoria-Geral aqui do nosso Estado, doutora Ana. Como que a IA vai facilitar, como que a IA vai simplificar os trabalhos da PGE e como que a população poderá ver esses resultados em breve? A gente tem uma alta demanda, né, e crescente, Carlos, e realmente a Procuradoria, né, os procuradores no dia a dia, na elaboração das suas peças, manifestações, pareceres, peças jurídicas, eles poderão e já usam a IA, e a gente precisava regular como garantir também a observância aos princípios que regem a nossa atividade, mas da segurança para o procurador, que necessita, para trazer mais eficiência, para muitas vezes entregar um trabalho mais elaborado, realmente mais atualizado, mas sempre passando por uma revisão humana. A gente entende que isso é imprescindível, por isso regulamos, né? Você tem que saber as medidas e o bom uso dessas tecnologias. A PGE tem um laboratório. Então, recentemente, esse laboratório deixou de integrar um grande setor para ser uma unidade própria. E por quê? Porque nós entendemos que a inovação ela é essencial, e ele é quase que o coração da Procuradoria, linkado com todas as outras unidades, dando suporte a todas as outras unidades. Então, a regulação da IA vem nesse caminho, foi desenhado logo após o fortalecimento do laboratório, que tem parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com a Fundect, para desenvolvimento de tecnologias, e vários projetos em andamento para otimizar, para aprimorar as nossas atividades e realmente ser uma entrega mais eficiente no tempo que as demandas exigem diante dessa dinamicidade da nossa sociedade, dos problemas da administração pública e dos desenhos cada vez mais inovadores das políticas públicas. Doutora Ana, acho que é importante a gente comentar também sobre a questão do marco temporal, né? A PGE, inclusive, ela teve um papel fundamental nessa conciliação. Quais são as últimas novidades, as últimas atualizações que a senhora traz para a gente sobre esse assunto tão importante, né? E qual que é o papel do Estado nesse processo e como que isso acaba repercutindo nas pautas fundiárias e ambientais aqui de Mato Grosso do Sul? É um tema muito caro para o Estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós acho que são dois grandes fatos. Primeiro, a grande conciliação inédita que ocorreu no Supremo Tribunal Federal, numa região aqui do nosso estado, e que participamos, que foi realmente tida como um modelo positivo, contemplando aí o direito da população indígena, não indígena, equilibrando essa situação. Na sequência, foi instalada aquela comissão especial para tentar, já que há ações de controle de constitucionalidade, discutindo se
a alteração aí, a lei do marco temporal é constitucional, é inconstitucional. Então, houve uma reunião de todas essas ações pelo ministro Gilmar, criou-se essa comissão, nós somos designados aí pelo COMPEG para atuar, e o governador Eduardo Riedel pelo Fórum de Governadores. Então, uma grande oportunidade de poder dar voz para a realidade do estado de Mato Grosso do Sul, cuja posição geográfica é destaque, né, nessa temática. E é um problema estrutural, Carlos. Então, assim, não é só uma crise federativa, certo, que você senta numa mesa e consegue chegar numa, né? Então, isso envolveu muitos atores, inclusive o Congresso Nacional, produtores rurais, né? A FamaSul teve uma grande participação, a população indígena, a FUNAI, e nós avançamos no que foi possível, né? Não houve um consenso na íntegra, porque a proposta do ministro foi elaborar um anteprojeto de lei para alterar a lei então vigente, já que nós temos um julgado do Supremo, na sequência uma lei, e ambos não conversam, né? É um julgado com repercussão, um tema fixado. E a ideia é se criar um anteprojeto de lei que pudesse dar essa segurança jurídica e talvez convergir os entendimentos. Em parte houve consenso, muitos artigos nós evoluímos e outros não. Então, esse processo vai para o ministro, a gente não sabe se ele vai levar para o plenário, se haverá uma decisão. E o último andamento foi a apresentação pela União de um plano de regularização, de como se pagariam essas terras já declaradas, e trouxe a sugestão do precatório. Então, nós nos manifestamos e estamos aguardando aí os próximos passos. A comissão já encerrou os seus trabalhos, né? Dentro do que nos coube, sempre a nossa fala, né, no âmbito do COMPEG, do próprio Fórum de Governadores, foi no sentido de evitar prejuízos financeiros para o Estado na possível ação regressiva da União após a indenização, né? Então, tentamos equilibrar também a parte fiscal, já que é uma extensão muito grande, e dar voz a essa necessidade que o Estado que titularizou, muitas vezes de forma adequada, não poderia sofrer por parte da União uma ação regressiva. Mas ainda aguardamos o deslinde final dessa tentativa de conciliação no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando também esse caso. Agora são 8h05. Acho que para finalizar, doutora Ana, eu tenho que te perguntar, afinal, nós estamos na expectativa para a inauguração da nova sede da Procuradoria-Geral do Estado. Vocês vão se mudar agora de prédio, né, em um local bem estratégico aqui em Campo Grande. Passo todos os dias lá na frente, em frente ao Bioparque Pantanal. Temos novidades do lançamento da nova sede. Como que está sendo? Ainda não temos uma data, mas já colocaremos isso. Estamos iniciando todo esse processo e será em breve, Carlos. E é um motivo, assim, de muita comemoração por parte da instituição, né, que vai poder trabalhar de forma com as suas instalações realmente, principalmente agregado. Ali a gente vai conseguir que os procuradores estejam todos ali. Isso vai fazer com que realmente flua de forma mais efetiva o trabalho interno, mas não só interno, também externo, entregar para a população ali o nosso atendimento. Por hora, continuam os postos de atendimento na 7 de setembro e também no Parque dos Poderes, mas nós vamos fazer esse anúncio e a comunicação vai ser fundamental nesse processo. Como a estrutura demanda toda uma questão de TI, hoje a gente não trabalha sem todos esses sistemas, nós estamos nessa fase e em breve estaremos todos reunidos naquele novo espaço, né, institucional, e que é um marco realmente para a Procuradoria. E é um mês para nós, assim, extremamente marcante, simbólico. A gente comemora o Dia do Advogado, isso mesmo, Carlos, segunda-feira, né, dia 11, e a Procuradoria, nós somos advogados públicos, né? Ali nós desenhamos a política pública junto com o gestor, auxiliamos nessa construção, nessa segurança jurídica e realmente buscamos, e o nosso grande cliente é o Estado de Mato Grosso do Sul, e assim nós encaramos enquanto advogados públicos. Então é um momento
também de muita celebração, de fortalecimento da importância do papel do advogado público para a sociedade sul-mato-grossense. Muito bem. Eu conversei com a Procuradora-Geral do Estado, doutora Ana Carolina Ali Garcia, batendo um papo aqui com a gente no Giro Estadual de Notícias. Doutora Ana, muito obrigado. E parabéns, inclusive, pelo seu dia na próxima segunda-feira. Eu que agradeço o trabalho de vocês e essa oportunidade de dar voz a esse trabalho que é coletivo da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Um ótimo dia. Agora são 8h08 aqui no nosso estado. Vamos